Delações da Odebrecht em São Paulo são contestadas no Ministério Público. Ministro do Supremo Tribunal Federal arquiva inquérito contra ex-ministro Bruno Araújo. FBI prende nos Estados Unidos homem que planejava atentado no feriado de 4 de julho. Meninos e técnico de futebol são encontrados vivos em caverna na Tailândia. Mato Grosso do Sul repassa mais de 2 milhões com penas alternativas a entidades sociais. E a torcida brasileira seca o México e vibra com a classificação para as quartas. Eleito o melhor jogador em campo pela FIFA, Neymar fala com a imprensa pela primeira vez neste Mundial. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Começaram a valer as novas regras do cheque especial. A partir de agora, os bancos terão que dar alternativas mais baratas para que os consumidores não fiquem endividados. Tem gente que passa longe do cheque especial, não usa nem em caso de emergência. Ou evita, né? Passa longe. Eu passo longe, eu evito o cheque especial, muito até. Por quê? Porque eu sou muito seguro, controlado, eu tenho minhas contas em dia. Mas tem quem precisa recorrer a ele. Não sei se você tem cheque especial, se já recorreu a ele, não usa cheque especial por medo de ficar endividada? Sim, não uso. Por quê? Medo. Eu tenho um trauma, sei lá. Já teve problema? Já. Hoje eu prefiro não. O cheque especial é um crédito oferecido pelo banco. Na prática, é como se fosse um empréstimo pré-aprovado e que pode ser usado a qualquer momento. É aí que mora o perigo, porque muitas pessoas ignoram as altas taxas de juros e acabam se endividando. É uma linha de crédito, por ser pré-aprovada, muito cara, né? Em torno aí de 7% ao mês, às vezes mais, às vezes um pouquinho menos. E isso faz com que você tenha uma bola de neve de endividamento contra você. Você vai pagar muito juro, né? Então, tem que tomar muito cuidado, você realmente não pode gastar mais do que aquilo que você depositou na conta do banco. O cheque especial tem um dos juros mais caros do mercado. Em maio, apresentou taxas de mais de 311%. E para tentar reduzir o índice de inadimplência e reduzir os juros, a Federação Brasileira dos Bancos determinou mudanças nas regras para o uso do cheque especial. Entre as novas determinações, o banco deverá comunicar imediatamente o consumidor quando ele entrar no cheque especial. E quando o cliente utilizar mais de 15% do limite por 30 dias, o banco terá que oferecer alternativas mais vantajosas para o pagamento do saldo devedor. Mesmo que pareça um bom negócio, o educador financeiro diz que é preciso ter muita cautela. Para controlar os gastos e evitar dívidas, não tem muito segredo. As pessoas, elas vão usando, gastam o seu salário, gasta 100%, sobra mês e falta salário, mas por quê? Por pura falta de controle. Você tem que adaptar a sua vida à renda que você tem. O ministro Dias Toffoli arquivou o inquérito sobre o deputado federal Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, acusado de crime de Caixa 2. Ele foi indiciado numa investigação da Operação Lava Jato, aberta em abril do ano passado, após a delação de executivos da Odebrecht. Bruno Araújo era suspeito de receber uma doação de R$600 mil da Odebrecht entre 2010 e 2012, sem prestar contas à Justiça Eleitoral, o chamado Caixa 2. Na delação, executivos da empreiteira disseram que os repasses eram feitos para manter uma boa relação com um parlamentar, que teria agido em defesa dos interesses da empresa no Congresso. Em junho, a Procuradoria-Geral da República pediu mais 60 dias de prazo para concluir as investigações e apontou a necessidade de uma análise mais profunda de sistemas internos da Odebrecht, que administravam o pagamento de propina a políticos. Na decisão, o ministro Dias Toffoli, que supervisiona a investigação no STF, considerou remota a possibilidade de se encontrar novas provas contra o deputado Bruno Araújo.
Odebrecht, em São Paulo, são contestados no Ministério Público Estadual. O principal problema apontado são os benefícios concedidos à empreiteira. Parte da Promotoria Paulista discorda de acordos de colaboração firmados pela Odebrecht por conceder benefícios em troca da devolução do dinheiro desviado e de eventuais provas contra os agentes públicos delatados. Entre os itens questionados estão os pagamentos das indenizações com valores baixos e prazo longo, de 22 anos. Também foi concedido desconto em futuras obras públicas que a Odebrecht ganhar em São Paulo e a possibilidade de a empreiteira retomar um contrato de 503 milhões de reais com a Prefeitura da capital. A obra é o túnel da Avenida Roberto Marinho, em que executivos da empresa admitiram ter vencido mediante formação de cartel e pagamento de propina. Até agora, nenhum dos 5 acordos assinados foi homologado pela Justiça ou pelo Conselho Superior do órgão. Sem a adesão aos acordos propostos pela própria Odebrecht, os promotores da Força Tarefa da Lava Jato ficaram sem acesso às provas apresentadas pelos 78 executivos delatores. Mesmo assim, eles instauraram cerca de 30 inquéritos a partir da divulgação das delações para investigar supostos atos de improbidade administrativa envolvendo os casos delatados. Esse ano, mais de 1,5 milhão de pessoas farão o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. As provas são uma porta que se abre para quem quer terminar os estudos. Um dado que impressiona. Atualmente, no país, mais de 50% dos brasileiros não concluíram o ensino médio. Uma realidade que atinge em cheio a vida de milhares de jovens brasileiros. Muitos precisam conciliar os estudos com o trabalho e acabam abandonando a escola ainda na juventude, principalmente pela dificuldade de frequentar a sala de aula todos os dias durante 3 ou 4 anos. O ENSEJA veio para tentar resolver esse que é um dos maiores problemas do nosso país, a educação de jovens e adultos. O exame de certificação, que é gratuito, abre um novo caminho para quem quer terminar os estudos. Quem tem no mínimo 15 anos completos até a data da realização da prova pode garantir a certificação do ensino fundamental e, a partir dos 18 anos, uma certificação para o ensino médio. A participação é voluntária. Para obter o resultado, o participante deve fazer, no mínimo, 100 dos 200 pontos possíveis em cada uma das áreas de conhecimento. Na redação, também é necessário alcançar nota igual ou superior a 5, num total de 10 pontos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, a autarquia vinculada ao Ministério da Educação, é responsável pela elaboração dos conteúdos das provas. É bom lembrar que o INEP não emite o certificado de conclusão. O Instituto apenas fornece. Depois que ele fizer a prova agora, ele vai acompanhar o portal do INEP e aí depois disso ele vai receber um boletim de resultados. E ali vai estar explicitado como que ele se desempenhou no exame. De posse desse boletim, ele vai se dirigir a uma Secretaria de Educação, Estadual de Educação, ou a um Instituto Federal que tenha sido indicado no nosso edital do ENSEJA, para que ele nessa instituição faça a requisição do certificado. Em 2018, o ENSEJA Nacional bateu um recorde de inscritos. 1,6 milhões de candidatos farão provas que vão ser aplicadas em 564 municípios distribuídos em todos os estados brasileiros. Além do ENSEJA Nacional, o INEP vai aplicar o ENSEJA Exterior para brasileiros que vivem em outros países. Pessoas privadas de liberdade também vão poder fazer a prova. A novidade este ano é que o participante que não comparecer deve justificar a ausência. Se a justificativa não for aprovada, o candidato vai ter que ressarcir os cofres públicos caso queira participar do exame novamente. Gostaríamos que os alunos soubessem que esse custo, esta verba, esse orçamento que é dedicado é muito alto e só vai valer para aqueles que obtiverem a gratuidade neste ano. O ENSEJA Nacional terá provas no dia 5 de agosto. Já para brasileiros que farão prova fora do país, o ENSEJA Exterior será em 16 de setembro. E veja a seguir, Donald Trump parabeniza o presidente eleito do México por telefone. E veja também,
Nos Estados Unidos, FBI prende homem que planejava ataque com explosivos. Um estudo do Banco Mundial revela que o brasileiro está poupando mais pensando na velhice. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. O brasileiro está economizando pensando na velhice, mas poucos são os que conseguem fazer essa poupança. Considerando todas as faixas etárias, o índice foi de 11%. Apenas 11 de cada 100 pessoas conseguem guardar recursos. O resultado deixa o país na 101ª posição no ranking que tem 144 países. E mesmo com o baixo número de poupadores, o resultado demonstra um avanço. No levantamento anterior, apenas 4% dos entrevistados disseram que guardavam dinheiro pensando na idade mais avançada. A greve dos caminhoneiros, a Copa do Mundo e o ritmo mais lento da recuperação econômica devem ter reflexos para os shoppings. Dados da associação que representa o setor indicam que a movimentação nos empreendimentos do país caiu 2,3% no mês de maio, interrompendo uma sequência de altas desde o começo do ano. E se o país está em festa com a seleção brasileira, o segmento não tem o que comemorar. O faturamento do varejo acumulou queda média de 25% nos dias de jogos do Brasil. Se a economia ainda está patinando, a agroindústria do cavalo vai muito bem. A tropa nacional é superior a 5 milhões de equinos. Com máquinas de última geração e de ferramentas tecnológicas, o animal continua sendo decisivo para o desenvolvimento de atividades pecuárias e agrícolas na grande maioria das propriedades produtivas nacionais. E os números desse setor impressionam. São mais de 600 mil empregos diretos em todo o país. Além disso, a venda de animais, a produção de arreios, rações e medicamentos gera negócios de 16 bilhões de reais por ano. Enquanto o agronegócio continuar impulsionando a economia nacional, a agroindústria do cavalo continuará crescendo e colhendo bons resultados. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana subiu 0,87% e encerrou o dia cotada a R$ 3,911 na venda. O surto de sarampo está aumentando na região norte do país e pode ter se espalhado também para o centro-oeste. Mesmo com o problema, a procura pela vacinação continua baixa. O surto de sarampo começou por Roraima, com a chegada de imigrantes da Venezuela. Só na capital Boa Vista foram confirmados 200 casos da doença neste ano. 9 bairros estão em alerta. O surto se espalhou para o estado vizinho, o Amazonas, que não tinha novos casos há 18 anos. Até agora, Manaus teve 265 casos confirmados e outros 1.346 esperam pelo resultado. A Secretaria de Saúde da capital investiga se 2 bebês morreram em consequência da doença. A vacina tríplice viral protege contra o sarampo, mas até agora, em Manaus, apenas 82% dos moradores se vacinaram, número considerado baixo pelas autoridades de saúde. Depois de quase 20 anos, o estado de Mato Grosso, no centro-oeste, registrou 2 casos suspeitos, que ainda aguardam confirmação. O sarampo é transmitido pelo ar, por meio de espirros e tosse. O vírus pode ficar ativo com risco de contágio por até 2 horas. López Obrador foi eleito novo presidente do México. O Instituto Nacional Eleitoral divulgou uma projeção de resultado final que aponta o esquerdista com 53% dos votos. Mais cedo, os rivais admitiram a derrota depois dos números da pesquisa de boca de urna. O ex-prefeito da Cidade do México, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, foi escolhido como novo presidente do México nas eleições deste domingo.
O próximo presidente, que é do movimento Regeneração Nacional, vai substituir Henrique Peña Nieto. Além da eleição para presidente, quase 89 milhões de mexicanos foram às urnas para escolher governadores, prefeitos e deputados locais e federais, entre os mais de 18 mil cargos em disputa. No país, o vencedor é eleito em votação única, sem segundo turno. Em um hotel no centro histórico da capital, López Obrador, que assumirá a presidência no dia 1º de dezembro, afirmou que este é um dia histórico e declarou que convoca todos os mexicanos à reconciliação e a pôr acima dos interesses pessoais, por legítimos que sejam, o interesse superior. Obrador também aproveitou para agradecer aos seus concorrentes. Ele afirmou ainda que seu projeto de nação buscará estabelecer uma autêntica democracia e as mudanças serão profundas. Por fim, o futuro presidente mexicano afirmou que seu governo vai representar ricos e pobres. Mais tarde, em sua primeira entrevista à emissora Televisiona, Obrador disse que, quando assumir o poder, estenderá as mãos ao governo do presidente americano Donald Trump para ter uma relação de amizade com o país vizinho. O presidente Michel Temer parabenizou hoje o novo presidente do México. O líder americano Donald Trump falou à imprensa que conversou com López pelo telefone no mesmo dia. Michel Temer parabenizou em postagem no Twitter o vencedor das eleições presidenciais do México, Andrés Manuel López Obrador, nesta segunda-feira. Temer destacou que a amizade entre o México e o Brasil é forte e antiga. Ele ainda reafirmou uma plena disposição para trabalhar em favor da aproximação dos dois países. No mesmo dia, o presidente americano Donald Trump falou a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca sobre a primeira conversa com o AMLO. Acabo de falar com o presidente eleito do México. Tivemos uma ótima conversa por cerca de 30 minutos. Falamos sobre a segurança nas fronteiras, nossas trocas, falamos sobre o NAFTA, sobre um acordo em separado, apenas o México e os Estados Unidos. Foram ótimas conversas, acho que a relação será muito boa. A aproximação de Trump ocorre em meio à tensão criada pela dura posição de Washington em relação aos imigrantes ilegais. Em seu ambicioso projeto nacional para os próximos 6 anos, Obrador promete um governo austero, sem luxos ou privilégios. E agora destaques internacionais. O FBI informou hoje a prisão de um homem simpatizante da rede Al-Qaeda que planejava um ataque com explosivos em Cleveland, nos Estados Unidos, no feriado de 4 de julho. Segundo o agente do FBI Steve Anthony, o sujeito é simpatizante da rede Al-Qaeda. O plano foi descoberto quando o professor Demetrios Pittis relatou sua intenção a um policial disfarçado. O homem, também conhecido por Abdur Rahim Rafik, afirmou que pretendia explodir um carro durante as comemorações da independência dos Estados Unidos. O cidadão americano com antecedentes criminais teria a intenção de atingir militares e suas famílias. O homem era vigiado pela polícia há alguns meses, desde que postou nas redes sociais comentários favoráveis à rede Al-Qaeda e mostrou intenções agressivas contra as Forças Armadas americanas. Contra ele foram apresentadas acusações de tentativa de dar apoio material a um grupo designado pelos Estados Unidos como terrorista. Um homem armado com uma faca atacou e feriu 9 pessoas hoje em um complexo de apartamentos que abriga refugiados no estado de Idaho, nos Estados Unidos. Algumas das vítimas foram encontradas dentro de apartamentos, enquanto outras estavam no lado de fora. Das 9 vítimas, incluindo crianças, 4 correm risco de morte. A polícia classificou o ataque como um ato de um indivíduo mau que atacou pessoas sem provocação. Os policiais não informaram de que países são os refugiados, mas o agressor seria um dos moradores do local. Ele morava há apenas alguns dias no complexo, habitado por famílias de baixa renda e administrado por uma ONG da cidade. E veja a seguir, Mato Grosso do Sul repassa mais de 2 milhões de reais para entidades filantrópicas. E veja ainda, jovens e treinador perdidos em caverna na Tailândia são encontrados com vida.
O senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, apresentou hoje ao Congresso Nacional um parecer sobre o tema da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pelo texto de Dalírio Beber, o Congresso não poderá aprovar projetos que concedam reajustes e nem o governo poderá editar medidas provisórias para aumentar os salários dos servidores. O relatório propôs ainda que o Congresso e o governo também fiquem proibidos de criar novos cargos, empregos e funções na administração direta ou indireta da União. A LDO define as regras para a elaboração do orçamento da União. E o parecer do senador ainda será analisado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Depois disso, será votado pelo plenário do Congresso. E em seguida será enviado para sanção total, parcial ou veto do presidente Michel Temer. O texto também impede reajustes para benefícios concedidos aos agentes públicos, entre eles o auxílio alimentação ou refeição, auxílio moradia e assistência pré-escolar. O Sistema de Avaliação da Educação Básica é uma prova que avalia alunos do fim do ensino fundamental e da educação infantil. Esse ano serão incluídas questões de ciências humanas e da natureza. Essas mudanças no SAEB foram anunciadas pelo Ministério da Educação. A educação infantil será avaliada a partir de 2019 por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Dentro do atual modelo, os estudantes passavam por provas sobre língua portuguesa e matemática. Mas, a partir do ano que vem, os alunos do 9º ano também responderão questões de ciências da natureza e ciências humanas. Esta e outras mudanças no sistema foram anunciadas pelo ministro da Educação, Rocieli Soares, durante coletiva de imprensa em Brasília. Com a inclusão da educação infantil, o SAEB passa a avaliar todo o percurso regular da educação básica. O ministro enfatizou que os alunos da educação infantil não farão testes e que esta etapa será acompanhada por meio de questionários aplicados a dirigentes, diretores e professores, bem como pela coleta de dados de infraestrutura, fluxo e formação de professores a partir do censo escolar. O MEC já havia anunciado que estudantes do 2º ano do ensino fundamental serão avaliados como nova etapa de referência para a alfabetização, adequando-se à Base Nacional Comum Curricular. De acordo com Rocieli, esse é um dos marcos legais para a mudança do sistema. A alfabetização vem de um debate muito importante, feito inclusive na construção da Base Nacional Comum Curricular, olhando para experiências fundamentais ocorridas no Brasil, onde a alfabetização tem se dado muito bem até o 2º ano. A avaliação precisa passar, então, a olhar isso. Não é a avaliação que comanda o currículo, mas pela primeira vez a Base Nacional Comum Curricular comandando o processo de avaliação. O Ministério da Educação quer aplicar como projeto piloto testes do SAEB por meio eletrônico já em 2019. A ideia é que alguns alunos façam as provas nos 2 formatos, por escrito e digital. As avaliações do SAEB são facultativas para escolas particulares, mas o governo federal espera contar com uma maior participação das instituições privadas. Já as siglas ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização, Prova Brasil, entre outras, deixam de existir e todas as avaliações passam a ser identificadas pelo nome SAEB, acompanhado das etapas, áreas de conhecimento e tipos de instrumentos envolvidos. As aplicações se concentrarão nos anos ímpares e a divulgação dos resultados nos anos pares. Há atribuições que são sim do governo federal. Ele, basicamente, ao elaborar essas avaliações, ele cria os indicadores, ele cria as evidências e esta responsabilidade é compartilhada, não é? O governo federal tem o dever de interpretar esses resultados e apresentá-los de maneira bem fidedigna para as nossas redes de ensino, porque é esta articulação entre os 3 poderes que tem condições de dar força para essa melhoria da qualidade da educação. O MEC divulgou hoje a lista de aprovados na primeira chamada do ProUni para o 2º semestre. Os candidatos que foram selecionados vão ter até o dia 10 de julho para comprovar as informações das inscrições. Os candidatos podem encontrar todos os detalhes no site do ProUni, o programa Universidade para Todos. Hoje, o Ministério da Educação está oferecendo mais de 170 mil bolsas de estudo em quase 1.500 universidades para alunos carentes ter acesso ao ensino superior.
Essas bolsas de estudo vão variar conforme a renda do candidato. A bolsa só será integral se o candidato comprovar que a renda familiar mensal per capita for de até 1,5 salário mínimo. Os alunos beneficiados com as bolsas parciais de 50% são os que têm uma renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 954. De acordo com o MEC, o aluno que conseguir uma bolsa parcial e não tiver condições financeiras de pagar a outra metade do valor da mensalidade, pode recorrer ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O resultado da segunda chamada do ProUni será anunciado no dia 16 de julho e os estudantes poderão ter acesso à lista de espera do programa a partir do dia 30 de julho. A Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul repassou mais de R$ 2 milhões para entidades filantrópicas. O recurso foi arrecadado por meio do pagamento de penas alternativas. Por vez, representantes das 21 entidades filantrópicas recebem o valor da Central de Execução de Penas Alternativas. Este ano, a CEPA arrecadou R$ 2.176.986,31, valor recorde. O dinheiro é arrecadado por meio da prestação pecuniária, que é um tipo de pena alternativa estabelecida pelo Judiciário. Naqueles casos onde cabe acordo processual, naqueles casos que o réu é primário, não é crime violento, a pena fica até 4 anos, a lei permite esse tipo de medida. A partir do artigo 44 do Código Penal tem várias medidas alternativas. Uma delas é a prestação pecuniária. E esse dinheiro a gente, a hora que junta um montante, normalmente a gente aguarda 1 ano, a cada ano a gente faz essa distribuição para as entidades. Nilo é coordenador-geral da APAI. A instituição recebeu R$ 210 mil, valor que será destinado à compra de um exoesqueleto suíço, que ajuda na reabilitação motora dos pacientes. É de extrema importância para a reabilitação dos pacientes, principalmente no nosso estado. Tem um número muito grande de pacientes lesionados por conta de acidentes e mesmo por outras causas. E isto vai impactar de maneira importante na reabilitação desse paciente. O diretor da Pestalozzi conta que a instituição vai ampliar a unidade para atender os alunos com o dinheiro recebido da CEPA. A Pestalozzi vai receber a verba de mais ou menos R$ 40 mil. Ela vai ser destinada para a ampliação e reforma do refeitório da entidade. Ela atende mais ou menos umas 170 alunos diários e 500 atendimentos mensais na área de saúde. O bom é que a gente evita de colocar aquela pessoa que errou, mas não é uma coisa tão grave, dentro de um sistema penitenciário que é difícil, e ajuda as entidades. A gente sabe que as entidades vivem situações difíceis e a pessoa paga de um jeito mais brando, sem abandonar a família, trabalho, e as entidades recebem a ajuda dessas pessoas. O governo dos Estados Unidos não reconhece a anexação da Crimeia pela Rússia, afirmou a Casa Branca hoje, afastando assim rumores de uma suposta mudança de posição do presidente Donald Trump. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou que os Estados Unidos não reconhecem a anexação da Crimeia pela Rússia. Nós não reconhecemos a tentativa da Rússia de anexar a Crimeia. Concordamos estar em desacordo e as sanções contra a Rússia permanecerão vigentes até que a Rússia devolva a Crimeia à Ucrânia. A afirmação ocorre a poucas semanas da primeira reunião bilateral do presidente Donald Trump com o colega russo Vladimir Putin. No começo de 2014, tropas de Moscou se apoderaram da Crimeia. Depois disso, a Rússia anexou formalmente a região a seu território. O time de futebol juvenil tailandês de 12 garotos adolescentes e o técnico de 25 anos foram encontrados com vida em uma caverna no norte da Tailândia. Eles passaram mais de uma semana desaparecidos. Depois de 9 dias, chega ao fim a agonia. O time de futebol juvenil desaparecido em uma caverna no norte da Tailândia foi encontrado. Essas são as primeiras imagens do grupo. Os 12 adolescentes e o técnico estão sãos e salvos, mas a retirada deles não pode ser realizada de imediato. Após uma semana no escuro da caverna, as vítimas podem sofrer problemas oculares e pulmonares.
Os socorristas devem permanecer dentro da caverna com o grupo até que tenha condições de percorrer os mais de 3 quilômetros que o separam da saída. As crianças que têm entre 11 e 16 anos entraram na caverna para se refugiar da chuva, que rapidamente causou uma inundação da área. A caverna de Tham Luang é uma das mais extensas da Tailândia, com uma rede de mais de 10 quilômetros. 10 days. 10 days. You are very strong. Very strong. E você que acompanha o Jornal das 22 pelo Canal 1, fique agora com a programação da sua região. E veja ainda, a beleza e o encanto do Pantanal atrai visitantes do mundo todo. O Pantanal, no Mato Grosso do Sul, é um dos principais destinos dos amantes do ecoturismo e turismo de aventura. A região atrai visitantes de várias partes do mundo. Logo no início da Estrada Parque, perto da BR-262, vimos inúmeros pássaros. Para nossa alegria, entre eles, um dos símbolos do Pantanal também, o tuiuiu. Vários filhotes de jacarés. A quantidade e o tamanho deles aumentavam curiosamente de acordo com a viagem. Esta enorme ponte de concreto fica no chamado Passo do Lontra. Fila de carros, gente de todo o Brasil vem pescar. Do alto, belas imagens do rio e dos barcos. Embaixo, a antiga ponte de madeira e gente pescando também. Mas vamos lá, pé na estrada. Tuiuiu já é bonito parado e quando voa então... Quando a gente fala que a Estrada Parque, o Pantanal são famosos em boa parte do mundo, não é à toa não. Veja esse motorhome, como é chamado aqui, ó. Encontramos no meio da Estrada Parque e ali em cima uma família de franceses. São turistas viajando pelo mundo. Eles já rodaram mais de 18 mil quilômetros. Disseram que não gostam muito de pescar, não, e sim de admirar a natureza. Ogni foto, paisagem. E para não perder nada, a esposa e os 4 filhos, 2 são gêmeos, vão em cima. O veículo, reforçado e adaptado, tem cozinha e dormitórios. Foi levado da França à Colômbia de navio. Eles vieram de avião até a Colômbia. Estavam encantados pela primeira vez no Pantanal. Bolívia, Colômbia, Equador e Brasil. First time we passed in the Pantanal and it's incredible. A lot of crocodile, a lot of animal, birds. Já tem roteiro definido para a aventura. Corumbá, Bonito, Foz do Iguaçu e Paraguai. Depois voltam para a França de avião. Veja a altura das rodas para áreas alagadas. Na traseira, estepes e uma moto, se precisar de socorro. Até o ponto que podemos chegar, por causa da cheia, 20 quilômetros antes do Porto da Manga, vimos um casal de alemães. Olha aí, um carro inglês, isso mesmo, com volante do lado direito. O Fabian diz que pode viajar sem problemas por aqui. O veículo foi levado também boa parte do percurso de navio. Veja a foto da estrutura quando montam o acampamento. Falam com alegria o que já viram e também que era a primeira vez deles no Pantanal. Fabian diz que conhecia a beleza do Pantanal pelas reportagens. I heard it very much in television and from friends who was here. They showed me pictures from the Pantanal and then I said, wow, Pantanal, I have to see. A mulher dele, a Tjusra, é alemã. Mostra a foto e conta emocionada que viram a onça na manhã daquele mesmo dia em que conversamos. Jaguar. Jaguar. Muito lindo. Muito lindo. Ele trabalha na construção civil, é suíço, mas mora na Alemanha. Misturou o inglês com o alemão e se entendeu bem com o nosso diretor de jornalismo, que é descendente de alemão. Bom, encerrando a viagem, eles iam para Corumbá, depois Bolívia, Peru e aí retornariam à Europa. Depois de registrar a aventura dos turistas estrangeiros... Fomos para o Rio Paraguai. E aí, nós também, é claro, voltamos para casa, para Campo Grande. Por terra ou por água, para mostrar mais uma vez as belezas e as histórias do nosso Pantanal.
E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique na paz. Tchau.